Como eu já havia falado para vocês no meu vídeo anterior, todas as coisas, até mesmo as mais santas, estão sujeitas a mudanças, principalmente quando isso depende do livre-arbítrio do homem. Então, não seria de espantar se eu contasse para vocês que aquelas pessoas, as quais São Domingos ensinou a importância e explicou o valor do Santo Rosário, só tivessem mantido aquele fervor em rezá-lo todos os dias somente no início, porque com o tempo essa devoção foi sendo enterrada e esquecida por muita gente. No, we don't need them. Come on me, feel the rush. Let's get close and share love. Salve Maria, a gente tá começando mais um vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E olha, nesse vídeo daqui você vai entender finalmente como é que o Rosário, conseguiu passar de geração em geração e chegar até no nosso dia a dia. Então, ó, já vai deixando seu like aí nesse vídeo aí embaixo e assista o meu vídeo anterior, se você ainda não assistiu, que vai estar aparecendo aqui no card. Assista pra você poder entender, porque eu tô fazendo uma continuação daquele vídeo, tá bom? Bom, gente, essas pessoas, elas ignoraram e desprezaram essa arma poderosa dada por nós a Deus por quase um século, e mais cedo ou mais tarde as consequências iriam vir. Vamos começar então pela peste negra, que provavelmente vocês já ouviram falar, aprenderam na escola ou alguma vez na vida vocês já ouviram falar. A peste negra, acredita-se que ela surgiu, a origem dela tenha vindo da China, tá? Também. O problema é a China, Como a gente tá vendo. Alguém cancela a China. Brincadeira, gente. Então a Europa, ela viveu um clima de grande pânico, principalmente entre os anos 1347 e 1351, que foi o auge da doença. Quase um terço da população europeia foi dizimada, gente. Um terço da população europeia, entre 75 e 200 milhões de pessoas morreram. Muita gente estava morrendo por conta dessa peste negra. A Europa, ela precisou mais de 200 anos para poder restabelecer o número anterior de pessoas que era, antes da peste. E é claro que o impacto ele foi diferente em cada país, Alguns eles conseguiram se reerguer antes do que outros, Então assim, foi por bastante tempo. Mas muita coisa estava acontecendo tanto fora, tanto dentro da Igreja Católica. Ocorreu um cisma trágico na história da nossa igreja, que é conhecido como cisma papal ou cisma do Ocidente, que vocês já devem ter ouvido falar. Eu vou tentar, assim, explicar bem por alto, tá, o que aconteceu, só para vocês estarem situados nesse contexto. Bom, gente, o que acontece? Na França, o rei da França, chamado Felipe, ou também conhecido como o Belo, ele gostaria que a igreja ela começasse a pagar mais tributos e mais impostos para a França. E Bonifácio III era o papa, daquela época. E ele se recusou a fazer aquilo. Então, ficou esse atrito, entre a Igreja Católica e a França por um tempinho. Até que Bonifácio III morre. E aí, gente, Filipe, ele começa a tentar interferir nas decisões do novo Papa que iria entrar, que no caso viria a ser Clemente V. E, de fato, ele consegue, e ele transfere a sede de Roma para Avignon, lá para a França. Mas aí tá, ok, quer dizer, porque a sede não tá em Roma. Até aí nós só tínhamos um Papa até então. Certo, os anos se passaram até que o Papa presente naquela época era Gregório XI, só que ele decide ir para Roma, só que acaba morrendo lá. Então a partir daí ocorreu um conclave para saber qual seria o mais novo Papa. E por pressão do povo italiano, elegeram um Papa, que seria o Papa Urbano VI, um Papa romano para ficar lá em Roma. Só que o que acontece, gente? Ao mesmo tempo, tinha alguns componentes do clero, eles eram mais ligados ao Estado francês. E aí eles fizeram um outro conclave para eleger um Papa francês, que seria o Clemente VII. Sim, gente, nós tivemos 2 papas simultâneos na história da igreja. Isso foi um grande cisma trágico, por isso que é chamado cisma do Ocidente ou cisma papal. E alguns países passam a apoiar o Papa de Roma e outros passam a apoiar o Papa francês. Até que, em 1409, lá em Pisa, surge um outro Papa na intenção de resolver tudo aquilo, gente. Então não foram 2 papas, foram 3 papas que tivemos aí no total. E aí, gente, para resumir aqui, em 1417 houve o Concílio de Constância, que foi para resolver de fato, toda essa confusão que estava tendo. Acabou que entrou um outro Papa, não ficou nenhum dos outros 3, inclusive aquele chamado Clemente VII, ele foi um antipapa, ele chegou até a ser excomungado da igreja. E foi isso, aí entrou um novo Papa e ficou tudo certo. Muitas coisas acontecem também, tá? Mas, graças à misericórdia de Deus, tudo isso passou, tá? Todo esse caos que estava acontecendo nesse período. E Nossa Senhora, ela instruiu uma pessoa
a reviver a antiga confraria do Santo Rosário. Essa pessoa escolhida foi Alain ou Alano de la Roche. Ele foi um padre dominicano, foi também um teólogo e um pregador bem famoso assim na época, e que hoje para nós ele é um beato. E como ele mesmo nos relata, e como eu falei para vocês, ele era um padre, ele estava indo celebrar uma missa, até que Jesus falou com ele na hóstia sagrada. Então Jesus falou assim: como podes crucificar-me novamente? E aí ele foi e falou assim: como assim, né? Tipo, ele não estava entendendo. E aí Jesus foi e falou dessa forma: já me crucificaste uma vez pelos teus pecados, e eu, de bom grado, antes me deixaria crucificar outra vez do que ter o meu Pai ofendido pelos pecados que costumavas cometer. Estás a crucificar-me de novo, porque tens todo o saber e a compreensão de que precisas para pregar o rosário de minha mãe, e contudo não o fazes. Se apenas o fizesses, poderia ensinar a muitas almas o caminho correto e desviá-las do pecado, mas não o fazes, e portanto és culpado dos pecados que cometem. Então, após essa advertência de Nosso Senhor, o beato ele passou a iniciar essa grande obra, né? Em 1460, e desde então ele pregou solenemente o rosário sem parar. Então tá aí pra vocês a história de como São Domingos estabeleceu o rosário e de como ele foi restaurado pelo beato Alain de la Roche. Não tenha dúvida de que foi a inveja do diabo a grande responsável pela negligência das pessoas em descuidarem pela devoção do rosário, porque como eu falei pra vocês, essa devoção ficou por quase um século enterrada, né, desconhecida pelas pessoas. E por mais que o beato ele tenha restaurado a devoção do Santo Rosário, essa ação do maligno ela ainda vive na vida de muita gente. Então não seja você a pessoa que permita que essa inveja do diabo seja responsável por bloquear esse fluxo de graças na sua vida. É isso então, gente, ó. Se você ainda não deixou o teu like no início do vídeo, já deixa agora. Clica nesse botão do gostei, tá? Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ativa o sininho porque toda terça, quinta e domingo, nesse mês de agosto, nós teremos vídeos novos, tá? Então ativa o sininho, não esquece, toda terça, quinta e domingo. Assiste esses dois vídeos aqui também que vai estar aparecendo aqui do lado, que eu recomendo muito pra vocês, que tá muito show. Segue a gente também no nosso Instagram, tá aparecendo aqui o @, que a gente posta muita coisa massa lá. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido. Eu fiz com muito carinho e com muito amor. Um beijo e até a próxima!